Amada Igreja Batista em César de Souza, irmãos, irmãs, amigos, amigas, é um prazer muito grande desfrutar um pouco mais dessa palavra de Deus tão abençoadora que tem nos edificado a cada manhã, com reflexões tão importantes que os irmãos têm trazido aqui e compartilhado entre nós. Confesso que eu fiquei um tanto surpreso com o convite e também pensativo sobre o que trazer de reflexão para os irmãos, mas o nosso Deus, ele é um Deus grandioso e não nos deixa desamparados, e eis que aguardando o elevador aqui no prédio onde eu moro, eis que eu me deparo com um texto, né, afixado na porta do elevador, que muitos irmãos que moram em apartamento, né, edifício, já se depararam com esse texto. Aqueles que não moram já foram com certeza em algum prédio, né, já se utilizaram de elevador, e por uma imposição legal, né, uma lei municipal e uma lei estadual, em todos os andares nós temos uma placa, né, advertindo sobre o cuidado de entrar no elevador e antes de você entrar verificar se o elevador está naquele andar, né? E a placa ela traz um comunicado, uma advertência, e ela é bem interessante, e ela foi o início, né, para minha reflexão dessa manhã. E ela traz assim: aviso aos passageiros: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado nesse andar. Em princípio, eu me coloquei a pensar em cima dessa frase, e para mim, em princípio, pareceu que o mesmo fosse um personagem, e eu olhei para os lados para verificar se o mesmo estava parado, né, no mesmo andar que eu ali. E aí, depois, quando eu entrei no elevador, eu fui verificando que realmente o mesmo não é um personagem, né, mas ele traz a ideia de você tomar esse cuidado de entrar no elevador. E a frase traz: verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Duas expressões aqui que para mim foram marcantes, né? O mesmo e parado. E dentro desse momento de pandemia, talvez sejam expressões que elas não se ajustem, né, com o comportamento do cristão, de estar parado e de continuar o mesmo. Quantas crises, quantas dificuldades você tenha passado durante esse momento de pandemia, quantas tribulações, quantas reflexões, quantas advertências de Deus para a sua vida, quantos irmãos, irmãs, amigos, amigas perderam os empregos, tiveram redução de salário, tiveram grandes dificuldades. Mas o que Deus vem nos mostrar nesse momento é que nós precisamos confiar nele. E essas duas expressões que estavam fixadas ali na placa, elas não podem estar dentro de uma característica do cristão. O cristão ele precisa sair desse momento de pandemia, mas ele precisa sair diferente. Ele não pode ser o mesmo. Ele não pode se acompanhar pelo mesmo. Ele não pode deixar com que a mesmice crie, né, raiz na sua vida. Nós precisamos mudar. Com certeza você precisou se ajustar os seus comportamentos, ajustar as suas atitudes, tomar muito mais cuidado com relação à sua saúde, que a sua vida espiritual também tenha passado por essa mesma reavaliação. E nós não podemos mais continuar parados, né? Que a nossa vida, os nossos corações, eles se inflamem num desejo grandioso de fazer cada vez mais por Deus, de estar mais envolvido nas coisas de Deus, de buscar mais a presença de Deus. Precisamos fazer com que a palavra de Deus ela possa ser propagada, possa ser divulgada, e isso passa por uma grande responsabilidade minha e sua, de estarmos preparados para não ficarmos parados.
né, um texto para uma reflexão, encerrando esse momento, né? Eu separei lá em Jeremias 33:3, que ele traz assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que esse momento de pandemia ele tenha sido muito útil para você, em se colocar mais na presença de Deus e encontrar coisas que até esse momento ainda eram encobertas pelo seu distanciamento de Deus. Que a nossa vida possa ser uma vida diferente, não seja a mesma vida, e que ela não seja uma vida parada, que ela seja uma vida transformadora. E que as outras pessoas possam ver no seu comportamento, no meu comportamento, no nosso comportamento, a grandeza de Deus. Essa é a palavra de hoje. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de muita tranquilidade, de muita paz e grandes desafios e grandes vitórias.